Bom dia a todos. Aqui minha terceira aula ao vivo, minha terceira transmissão ao vivo dentro do projeto Guardiões da Água. Está começando pontualmente às 10, que é meu horário. E tínhamos um acordo, nós, o coletivo, né, de oficineiros e os organizadores do projeto, tínhamos um acordo de manter essa fidelidade com o horário, então começar sempre pontualmente às 10 horas. Então estou cumprindo com essa missão, que eu acho que é importante a gente ter uma rigorosidade nesse sentido, né? Letícia, bem-vinda, tudo bom? Então dizia que era interessante sempre manter essa disciplina, né? De poder começar no horário e terminar também no horário. Porque eu acho que é uma forma também de respeito, né, com as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que vão participar dessa aula. E, enfim, fazendo esse comentário inicial, né, queria reafirmar que dentro do projeto Guardiões da Água nós estamos fazendo essa sequência, todos os oficineiros, essa sequência de aulas online, transmissões ao vivo todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, em diversos horários. Cada um dos oficineiros tem a tarefa de ministrar uma oficina virtual, né, que é a forma também da gente se aproximar do nosso público nesse período de quarentena. Creio que é fundamental manter essa dinâmica, né, porque os meios eletrônicos, a internet, nos permitem essa proximidade, né, essa fidelidade com as pessoas que a gente atendia nas aulas presenciais. Bom dia, aí vão chegando as pessoas, né? Estou fazendo os cumprimentos iniciais e dizer que eu sempre monto esse cenário aqui, né, desde a segunda aula, desde a aula anterior, que tem de fundo esse trabalho que a gente começou. Então a ideia é receber informações, opiniões, ideias de vocês, das pessoas que vão participar da oficina, né? Eu gostaria de ler assim alguma sugestão, alguma colaboração de vocês, né? Que possam me auxiliar também na continuidade desse trabalho que a gente vai fazer aqui no Muro. Clau, bom dia, agradeço ali a presença. Vamos tentar então que todos possam participar e que o conteúdo que eu vou trazer hoje também seja de interesse, né, para todos. Na real, em termos de conteúdo teórico, né, eu particularmente preferi fazer um exercício prático, né, que é diretamente a pintura no muro. Vocês vão, de certa forma, também ser autores desse trabalho, porque vocês vão me alimentar com ideias, com posições, né, com opiniões. E essa é mais ou menos a dinâmica que a gente sempre faz nas oficinas. Quando a gente tem o público nos diferentes locais, os alunos, né, seja qual for a idade que eles tenham, o diálogo que a gente estabelece nas oficinas sempre é muito importante para a construção do trabalho final. Então, por isso que eu insisto muito, né, em forçar um pouco que vocês me alimentem também com ideias. O que vocês estão pensando? Qualquer frase que vocês disserem, ela é importante no sentido de a gente ir trocando essas, né, matizes do que vai ser o nosso trabalho final. Hoje, particularmente hoje, eu queria fazer também alguns parênteses, né? Não somente a gente trabalhar nesse mural, mas também fazer alguns parênteses em relação a outras técnicas, a outras, né, dinâmicas, a outras formas de produzir arte
E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, alguns materiais que eu gostaria de trocar ideia com vocês. Queria que vocês vissem também, né, algumas possibilidades em relação ao que vocês podem fazer em casa, né, principalmente nesse período agora que estamos em quarentena, e que é sempre, vou usar essa palavra, mas não sei se eu sou muito favorável, mas sempre é um pouco terapêutico, digamos assim, sempre é agradável e, e é positivo a gente se debruçar um pouco em cima da arte, da pintura, do desenho, de qualquer uma das formas de arte, né? E muitas vezes a gente, às vezes, se coloca aqueles clichês, eu não sei desenhar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Não tem problema. A arte, a pintura, o desenho, ele vai surgindo, vai se melhorando à medida que a gente vai trabalhando. Se a gente sempre disser, eu não sei fazer, eu não sou capaz de fazer, eu não tenho condições, de fato a gente nunca vai praticar e nunca vai conseguir evoluir, né? Porque é uma técnica também e essa técnica tem que ser aprimorada com o trabalho constante, né? Com a produção, com exercício diário ou pelo menos frequente. Então queria mostrar para vocês, começando fazendo essa introdução, né, para não ser também muito ostensivo no trabalho do muro. Vou esperar que chegue mais algumas pessoas também, né, que participaram das outras aulas, e que a gente vai aos poucos entrando então na questão do trabalho ali do muro. Eu queria hoje de repente propor para vocês, até para não ficar muito numa única linha, né? A gente também colorir um pouco isso daí, né? Para vocês também verem essa evolução, verem um pouco de como esses traços simples que a gente fez ali, eles podem evoluir para outro visual um pouco mais interessante, né? Do que esse resultado que está aí, que é um esboço inicial, né? Então a gente vai aprimorando isso à medida que a gente vai utilizando a cor e que a gente vai trabalhando em cima. Queria cumprimentar a Adriana, a Celeste, bom dia a todas e a todos, agradecer a presença, dizer também, reafirmar, né, que eu sou oficineiro do projeto Guardiões da Água, vocês sabem, mas sempre pode ter alguma pessoa que esteja chegando e que não saiba, né? Então o projeto Guardiões da Água, que é um projeto do SEMAI, ou seja, um projeto da Prefeitura Municipal de São Leopoldo, através do SEMAI e da Secretaria de Cultura, com uma participação também da Secretaria de Educação, porque nós temos um trabalho na Escola Pequeno Príncipe, que é uma coordenação ali que surgiu a partir de uma intervenção, né, de uma sugestão da Secretaria de Educação também. E a Secretaria de Saúde também, de certa forma, está envolvida, porque nós fazemos algumas atividades em lugares como o CAPS, o CREAS, né? Então, assistência social, é uma coordenação de várias entidades da prefeitura, né, que trabalham juntas, né, coordenadas pela Secretaria de Cultura e pelo SEMAI. Então, eu vou só fazer agora, assim que já tem um número maior de pessoas, né, mostrar assim um pouco dos materiais que a gente pode utilizar para fazer, enfim, vários tipos de desenhos iniciais, assim, para a gente poder, são materiais que a gente pode ter em casa, né? Partindo, vamos começar assim, tipo, do básico, né? Eu vou pegar um lapisinho assim pequeno que eu tenho aqui, um lápis 6B, né? Um lápis preto. Tem outros tipos de lápis, né? Mas, pegando esse aqui, por exemplo, esse aqui já é um lápis número 2, HB, um lápis mais duro. Mas enfim, lápis preto. Perfeitamente a gente pode começar desenhando só com lápis, né? Temos lápis de cor, tem aqui diversas cores aqui, a gente pode, diversos tipos, diversas marcas, diversas qualidades, né? O lápis de cor também, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Que a gente pode perceber que tem durezas, né, diferentes,
o material deles. Então isso a gente vai aos poucos conhecendo, né, e melhorando e achando também os materiais que são úteis para nós, né. Esse aqui é um material que nos é fornecido, né, é uma caixa de lápis de cor estudantil, né, ela tem 12 cores, é bastante interessante a sequência de cores que eles têm. E com isso a gente pode fazer esboços, né, diversos. Deixa eu ver se eu tenho aqui à mão assim algum esboço com lápis de cor, porque muitas vezes a gente... Mas eu acho que isso daqui, por exemplo, esse é um trabalho que foi feito com lápis de cor, aqui tem uma mistura, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem uma mistura. A gente vai achando os tons que a gente quer e depois a gente reproduz na parede, né? A famosa canetinha também é muito útil, né? Já pode fazer mistura, né? Desenhar com lápis de cor e depois colorir, é uma técnica mista. Daí nós temos aqui também escolar, né? Esse material que a gente trabalha com os alunos, que são os giz de cera, né? São interessantes também. O giz de cera, ele é mais oleoso, mas tem um outro, também conhecido como pastel oleoso. E tem esse tipo de pastel que eu vou mostrar aqui, nessa minha potinho aqui, sem ser esse daqui. Esses quadradinhos aqui, eles são o chamado pastel seco. Eles dão uma outra textura, uma outra forma de trabalhar com eles, né? Com o pastel. Nesse momento aqui a mão eu não tenho nada, porque o pastel ele precisa ser fixado depois que tu trabalha com ele, então eu não tenho nada pronto aqui com pastel. E nós temos aquarelas, né? Essas aquarelas aqui, elas são aquarela de tubinho, né? Então tem a aquarela de pastilha que eu tenho, mas não está comigo aqui. Temos essa marca também aqui, também é uma aquarela. A gente tem a têmpera ou tinta guache. Essa aqui é uma tinta escolar. Todo mundo pode comprar isso aqui facilmente nas lojas ali de material escolar. Não é profissional, mas resolve para alguns esboços, para alguns trabalhos rápidos assim. Tinha por aqui essas duas aqui, são também têmpera guache, só que são já material um pouco mais profissional, né? São marcas mais... Essas aqui tem uma curiosidade, que esses dois materiais aqui eu tenho mais potinhos de outras cores, né? Eles foram dados para mim quando eu estudava artes na Escola Nacional de Artes em Havana, em 1995. Então calculem a quantidade de anos que eu tenho esses potinhos aqui guardados. Aqui tem essas aqui que também são facilmente adquiridas, podem ser compradas em qualquer loja, né, de material escolar ou enfim. São tinta acrílica, né, em forma de tubos, assim, em forma em potinhos, assim, é um pouco mais líquida. E tem as tradicionais acrílicas de bisnaguinha, né, que essa aqui normalmente a gente usa para pintar telas. Nanquim, se a gente gosta de fazer desenhos em nanquim, tem nanquim de várias cores, né? Eu tenho essas aqui. E por último, eu vou mostrar essas aqui que eu também trouxe de Cuba, né? Eu ganhei lá há muitos anos. Já estão até um pouco já danificadas, tenho poucos tubos, que é tinta óleo. Essas tintas aqui foram de um artista plástico cubano que morreu no ano de 1967. Então também calculem desde quando... Eu não tenho desde essa época, mas eu ganhei de uma pessoa da família dele. Então tem uma história por trás também desses materiais e o fato de eu guardar, né? Bom, esses são mais ou menos os materiais assim que a gente pode trabalhar no dia a dia, né? A gente pode fazer diversos tipos de exercícios, né? Vou mostrar aqui também um pouco de materiais, por exemplo, essas cartolinas aqui. Eu fiz um desenho aqui, a gente
pode pintar sobre isso com têmpera, pode pintar com tinta acrílica, pode pintar com tinta óleo. Sempre é bom, se a gente vai usar tinta óleo, por exemplo, fazer uma base, um fundo, para poder ter uma durabilidade maior do trabalho, senão a tinta ela vai ser absorvida e vai, enfim, vai se danificar com mais brevidade esse tipo de trabalho. Essas telas aqui, né, que também são facilmente adquiridas, elas são muito boas para esses exercícios, assim, para pinturas que a gente pode fazer no dia a dia, né? Eu fiz aqui um desenho, não pintei ainda, mas é muito gostoso de pintar nesses formatos pequenos. E por último, essa aqui que eu já mostrei na primeira aula, mas que é um trabalho que eu estou ainda em processo, né? Esse sol que eu sempre faço, nosso sol lá no fundo. Daí agora eu vou usar cores quentes aqui nessa etapa, né, do sol. Predomínio de amarelos, vermelhos, outras cores do tipo, né? E vai dar um contraste com esse fundo que eu fiz, que parece um fundo de mosaico, enfim. Eu quis fazer uma brincadeira ali com essas coisas meio geométricas também. Cartolinas, né, normal, que a gente pode também fazer desenhos com lápis de cor, com tinta. Enfim, basicamente era isso. Aqui eu achei entre os meus materiais que eu queria um pouco comentar isso com vocês, né, voltando um pouco ao trabalho de mural, né, e as minhas influências, aquilo que eu contei já nas 2 aulas anteriores, né, falei bastante sobre isso, mas eu não tinha apresentado para vocês uma fotografia, falei dela, mas não mostrei, que é a fotografia do mural do coletivo de brigadas Ramona Parra, do Chile, que fica bem próximo da casa do poeta Pablo Neruda, em Santiago do Chile, e que eu conheci, né, numa viagem que eu fiz no início dos anos 2000 e pouco, talvez 2002, 2006, talvez, não lembro bem. E daí tem esse mural aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver, vou botar um pouquinho mais próximo aqui da lente. Então esse é uma forma, isso é interessante vocês verem, né, que essas formas básicas, essas formas simples, com cores planas, né, elas têm uma beleza quando a gente vê o resultado final, né. Então aqui tem uma sequência de pessoas, uma sobreposição ali de figuras, tamanhos, não tem muito esse critério do realismo, não busca ser um trabalho realista, é bem gráfico, né, com o uso de cores planas, né, que eu chamo, que são ou chapadas, cores, né, sem ter o trabalho de matiz, de degradês, enfim. Então elas são também de uma riqueza pela simplicidade, e isso é muito interessante. Eu sei que tem a Adri que está com nós ali no grupo, né, está assistindo. Na casa onde a Adri mora, na casa dela, tem uns trabalhos que eu fiz, né, e ali no triplex da Campina, e eu gostei muito de fazer, porque foi também um dos primeiros que eu fiz com esse tipo de influência, né. Então quem quiser se escale ali para visitar a casa ali, se quiser. Enfim, voltando então, não sei se vocês estão vendo ali a arte do meu cachorro. Ele quer ser ator de cinema, então não sabe como se exibir. Esse é o grandão. Mas enfim, vamos lá. Os guardiões, o trabalho que a gente faz, eu sei que a gente começou a fazer um trabalho aqui independente, né, mas que tem relação, e isso é importante a gente sempre deixar claro, que é a questão do trabalho que a gente faz de conscientização da preservação do meio ambiente. Então, nós sempre buscamos que, de alguma forma, no trabalho que a gente produz, estejam refletidas ou faça refletir as pessoas sobre certas questões, né, de importância que todos nós dominamos e sabemos, mas que sempre é bom
repercutir, sempre é bom insistir nelas, né? Que são as questões de preservação do meio ambiente, as questões ligadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, e isso vocês vão ouvir em todas as transmissões ao vivo de todos os colegas, né? Então sempre é bom reafirmar, então, para a gente até poder pensar nisso na continuidade desse trabalho, né? Então eu queria propor, de repente, né? Eu estou também olhando muito para o relógio, porque nós temos aquele horário de 1 hora para fazer essa transmissão. E daí eu pensei, como eu propus bem no comecinho desta transmissão, pintar um pouquinho com cores ali, né, para vocês não ficarem apenas me ouvindo e não vendo a evolução desse trabalho. Então eu vou separar aqui umas cores, né, que eu tenho. Não sei se vocês conseguem ver aqui no chão, tem os potinhos. Eu vou separar assim as cores que eu acho que são interessantes ali para a questão do sol que está no fundo, para a gente ter um elemento um pouco mais colorido ali e poder trabalhar então com isso. Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir, mas aqui, por exemplo, eu vou separar assim cores mais quentes, né? Um amarelo um pouco mais claro. Eu deveria ter por aqui e esse tom de amarelo também. Esse amarelinho e esse aqui. Esse aqui é um tom de amarelo que eu gosto muito, porque ele é bem forte, né? Um amarelo que se aproxima um pouco do amarelo ocre. Então ele sempre me auxilia bastante na questão do... Se vocês conseguem ver ali. Eu vou, antes de começar com a cor, eu vou fazer um desenho ali com o preto, vou reforçar um desenho que eu queria... Antes de começar com... Então vocês vão pensando em alguma coisa que eu possa... Eduardo, muito bom, cara. Bom te ver. Obrigado pelo prestígio aí de estar aí.
vocês não imaginam como é gostoso. A gente às vezes corre o risco de ficar ali, né, no muro e não voltar para para aqui, para a câmera, né? Porque é muito louco, assim, a vontade que dá, né, de pintar, de trabalhar, de continuar ali, né? Tu vai afinando os detalhes, tu vai enriquecendo, tu vai refazendo ali. Então é muito interessante essa questão, o envolvimento que a pintura te deixa, né? Te produz. Cascata, Mano Cascata aí, grande amigo, grande parceiro do projeto, bem-vindo. Então, assim, o que eu fiz ali? Vocês viram que eu afinei ali aquelas do Corona, né? Fiz umas estrelinhas ali que de fato eu andei pesquisando, né? Todas as representações gráficas que eu vi até agora do coronavírus tem esse estouro, assim, essa coroa, né? Então a gente vai fazer em todas essas pontinhas depois a coroa. Eu fiz ali porque era a parte que eu estava retocando ali do sol, né? E eu achei que, enfim, já é bom ir já deixando demarcado ali o território. Vamos fazer então ali umas pinturas ali, vamos pintar o sol para vocês verem como mais ou menos ele vai ficar depois. Eu normalmente, assim, não tenho uma regra, mas eu normalmente uso laranja, vermelho nessa parte mais central, né? E os raios ali, então eu depois faço uns amarelos mais claros um pouco, né? Então a gente pode brincar dessa forma para vocês mais ou menos terem. Porque depois o entorno ali, né? A gente vai usar outras cores que vão dar esse contraste. Vamos começar com o vermelho ali na parte da testa. Se alguém tiver uma sugestão, se alguém quiser dar algum palpite, será bem-vindo. Podem me dizer o que quiserem, né? Que eu estou às ordens aí também para modificar qualquer coisa. Deixa eu ver aqui na imagem, também no vídeo, né, para ver como é que vocês estão conseguindo ver. Bom dia Lelê, obrigado pela participação também nessa sala. Estamos pintando aqui o muro da nossa casa. Então, assim, o que eu queria aproveitar essa fase assim, ó. Vocês viram que eu
usei ali a cor vermelha, né? E em alguns momentos eu não cheguei na linha, em outros momentos eu passei da linha, cobri um pouquinho a linha preta, não tem problema. Essa linha preta que a gente fez o primeiro traçado, ela vai ser refeita depois no final, vai ser mais grossa, né? E ela vai depois ser o nosso acabamento, vai ser o que vai nos permitir fazer o redesenho do trabalho, assim, é o acabamento mesmo, né? E é bem interessante porque muitas vezes a gente não acredita, assim, vendo nessa fase, né, que o trabalho possa melhorar, possa ficar mais bonito, possa ficar mais interessante. Mas de fato, a linha preta de contorno no final, ela realmente deixa eu ler aqui o Eduardo. O Eduardo, o Edu está me perguntando o que o Corona está sobre o Sol. O que eu quis mostrar. Na real, Eduardo, o trabalho, eu vinha explicando que o trabalho ele não é somente meu trabalho. Não sou eu que estou propondo fazer esse desenho em si. Eu estou ajudando, estou colaborando, estou sendo, digamos, a ferramenta, né, do chat. E vocês estão me alimentando. Então, com as conversas que eu estou tendo com vocês aqui nesse chat, nessa transmissão e também nas redes sociais, por outras vias, né, por mensagens que eu recebo, eu vou construindo essa ideia. Na primeira aula, alguém que participou, né, me deu uma ideia de tratar essa questão do isolamento que nós estamos vivendo, desse período de isolamento social, essa quarentena, né? E as implicações que isso traz na nossa vida, enfim, né? Como isso está nos afetando e toda essa reflexão. Daí eu fiquei pensando, né? E o Sol, ele é uma figura central dentro do meu trabalho e foi uma ideia que eu trouxe, né, de resgatar então esse símbolo que eu utilizo ele com muita frequência nos meus trabalhos, nos murais que eu faço. E daí veio então essa ideia de trazer o Corona. O que é o Corona nesse caso? É que ele está eclipsando o Sol, ele está se sobrepondo. Então ele está de certa forma nos produzindo está ofuscando o brilho, né, que a luz do sol nos traz. É simbólico, né, é uma coisa que a gente pode depois achar outras explicações. Eu não gosto muito de dar explicações definitivas, mas é mais ou menos nessa linha de raciocínio, né. O eclipse é uma forma de sobrepor, né. Então é o que nós estamos vivendo nesse momento, né? Uma sobreposição né? Uma sobreposição, um vírus que chegou para ofuscar, digamos assim, para cobrir, para encobrir uma realidade ou uma vida, né? Que nós estávamos tendo até agora. Bom, dito isso, então eu vou só dar uma continuidade ali rápido por duas razões. Nós temos 25 minutos ainda de transmissão, não é muito tempo, parece que sim, mas não é. E por outro lado, o tempo, né, ele está se encobrindo também, né? Tá tendo umas nuvens aqui. A chuva eu acho que é extremamente necessária que caia, porque nós estamos com o Rio dos Sinos hoje e os rios da região em geral, né? Acredito que o rio Jacuí, o Gravataí, o Caí, todos os rios da região estejam com seus níveis bastante baixos. Então a chuva é necessária, a agricultura, as plantas, os jardins, a vida, enfim, estão sofrendo com essa estiagem que a gente está tendo. Então é necessária, mas como nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo externa, né? Se começar a chover vai ser um transtorno para mim, porque eu vou ter que rapidamente recolher as coisas que estão aqui que não devem se molhar.
Mas vamos então dar um pouquinho mais de cor ali no nosso sol, né? Para vocês sentirem um pouquinho então do que nós estamos falando, desse resultado, de como vai ficar esse resultado final, né? Deixa eu reforçar ali o desenho que eu às vezes observo e sinto que falta alguma coisa, né? Mas também peço que quem tenha uma ideia me ajude. Por outro lado, nós temos por enquanto dois elementos que são o Sol e o Corona, né? Mas nós temos todo um muro para ser feito. E a opção que nós tomamos na aula passada foi ir construindo sem partir de um esboço completo. Então nós estamos construindo essa ideia. Então eu peço que, se vocês puderem, né, pensem assim, o que vocês acham que poderia ter nesse entorno, em volta desse desenho inicial que a gente está fazendo, né? O que poderia completar essa ideia. Então por isso que eu às vezes vou falando e vou repetindo essas questões, né? Eu fiz isso agora ali para vocês perceberem um detalhe bem interessante. No primeiro desenho nós tínhamos um sol sorridente. E eu fiz então a comissura dos lábios aqui no final, né? Eu fiz apontando mais para baixo, o que dá uma sensação de mais sóbrio, mais seriedade ou mais tristeza. Eu pensei que o sol sorridente não cabia se a gente está falando de um problema que está nos afetando, né? Que está nos prejudicando nesse momento, né, que estamos vivendo. Então eu acho que o sol ele não poderia ser um sol sorridente como em outros casos a gente faz. Foi esse o que eu quis fazer ali. Por que eu fiz essa divisão ali no rosto? Eu fiz essas linhas de expressão no sol. Basicamente por dois motivos. Um alimenta o que eu falei anteriormente, né, respondendo pro Edu, que a questão da sobriedade, né, do rosto do sol. E eu botei umas linhas de expressão mais para dar um pouco mais de um caráter mais sério. E por outro lado, porque nós estamos fazendo... Deixa eu só terminar a ideia e já respondo, Adri.
Por outro lado, nós estamos, quando a gente pinta, né, a cor, cada cor que a gente pensa, cada cor que a gente utiliza, eu traduzo ela como riqueza. Então, quando a gente enriquece um trabalho, é quando a gente acrescenta cores, formas, né, e cobre os espaços com mais detalhes. Então ali vai nos permitir que a gente use uma cor nesta parte aqui do sol e outra cor na parte de baixo. Pode parecer estranho, mas no resultado final ele vai ter mais detalhes, vai ter mais expressão. Então vamos ver o que acontece. Depois, se não der certo, a gente pode também corrigir, não é nada definitivo. Tá? Então vamos pensar ali o que a gente pode fazer. Eu vou usar esse laranja um pouquinho forte. Deixa eu falar uma coisa que é importante nessa hora, que é o seguinte. Vocês viram que eu vou trocando de pincéis, né? Eu vou usando vários pincéis, enfim. Uma coisa que é... O Daniel tá comentando do meu cusquinho aqui, parceiro. Sobe aqui que o pessoal quer te ver. Ele quer ser famoso também, Dani. Mas então é o seguinte, eu uso vários pincéis, enfim, tá, agora deixa eu trabalhar, né, meu velho? Eu uso vários pincéis e é interessante, né, porque cada pincel ele te permite, te dá a possibilidade de tu... Tá, vamos ali. Fica aí que não... por exemplo, esse pincel ele tem 1 polegada de largura, mas se a gente virar assim, ele tem pouco menos de 1 centímetro. Então, dependendo da forma que a gente usa, se a gente pinta com ele assim, vai ter um traço de uma largura, e se a gente pinta assim, vai ter um traço de outra largura. Então, ele pode servir para o desenho, ou para chegar num ponto mais fino do desenho, né? Um cantinho, não precisa trocar por um pincel mais fino. Pode usar o mesmo pincel, né? Dependendo a posição em que a gente utiliza ele. Isso é interessante. Esses aqui, que são pincéis mais compridos, o cabo dele é mais comprido, ele é a mesma característica, ele é 1 polegada de largura também. Se a gente colocar ele de lado, vai ver que ele é mais fino também, vai permitir fazer a mesma coisa. A única diferença é que o cabo dele nos permite trabalhar um pouco mais longe, né? Não fica tão perto da pintura, e isso nos dá um pouco mais de fluidez, um pouco mais de soltura, né? No traço. Claro, quando a gente vai fazer outro tipo de produção, né, aqui é um pouquinho mais amarrado, mas quando a gente vai fazer um outro tipo de pintura, isso aqui é muito útil para liberar um pouco mais a linha, não ficar tão presa, né? Então, é isso aí.
Então ali, assim, tem o vermelho, laranja, e a gente pode ir fazendo uma certa degradação de cores, né, para atingir um objetivo de ter um desenho um pouco mais intenso, né, e mais colorido. Depois essas partes aqui do nariz, a parte ali embaixo ali do olho também, né, a gente faz depois aí refaz um pouco a sobrancelha ali. É isso aí, vamos ver que outra cor eu posso pintar, e vai ser a última que eu vou fazer por hoje, também porque a gente está com o tempo ali. Vamos ver o que a gente pode fazer. Pensei que ali a gente pode usar ou um laranja um pouco mais claro, ou talvez um rosa ali. Vamos usar esse laranja aqui, porque agora eu pensei uma história ali para os lábios do sol. Vamos ver o que acontece. Foi bom que acontecesse isso. Não sei se vocês percebem, né, que vocês estão um pouco mais longe, mas eu tinha feito o traço aqui da boca, né, com tinta preta, e evidentemente não tinha secado ainda, né, a cor, demora um pouquinho. E agora, quando eu fui fazer a pintura, essa cor laranja, ela puxou o preto, né, por isso que ficou um pouco mais ali parecido com bege, assim, talvez. Ele foi se misturando, foi se acinzentando. Mas isso aí não tem problema, depois a gente pode retocar, pode refazer, pode pintar de novo sobre, né, com outra cor, enfim, não tem nenhum problema que isso tenha acontecido. Mas enfim, já ficou um pouco mais, né, ali. Agora eu me dei conta que na cor anterior, essa cor laranja que a gente usou anteriormente, deixa eu fazer isso aí rapidinho.
Isso. Tinha me dado conta que eu não tinha feito a outra face, né? Mas agora ficou. Daí agora quando a gente for pintar aquelas estrelinhas, né, aquelas coroas do vírus, né, ele vai refazer o desenho e vai ficar um pouco mais vai se ver um pouco melhor. Mas assim, a base do nosso desenho, né, é essa, digamos, para vocês entenderem. Faltam poucos minutos, né, eu não queria depois me alongar muito, mas é importante assim que essa evolução do desenho seja vista, né, e seja também entendida, né, que vocês consigam se familiarizar também, né, e ver que não é nada impossível, né, não é um bicho de 7 cabeças, não, qualquer um de nós pode, tem total capacidade de fazer esse tipo de trabalho, né. Se vocês continuarem me acompanhando, vocês vão ver que ele vai enriquecer muito mais esse desenho, esse mural, ele vai ficar realmente muito bonito, eu posso garantir. Deixa eu ver que tem a Isadora está me dando uma sugestão. Poderia fazer algo relacionado à natureza, como plantas, ou até um rio. Tem uma ligação com o corona, pois em alguns lugares o meio ambiente melhorou por conta da quarentena e a queda da poluição. Perfeito, isso aí, muito, muito, muito bem pensado, Isa. Realmente, isso tem se visto, né, no mundo todo, não só aqui no Brasil. Cidades muito tumultuadas, ou turisticamente, ou cidades, por exemplo, como São Paulo, que é uma urbe, né, uma metrópole extremamente poluidora e poluída e poluidora, né? Tem se visto que rios, riachos estão tendo outro crescimento, digamos assim, da sua biodiversidade, né? Está se percebendo que algumas espécies estão retornando a seus antigos, né? Ou estão sendo vistas, né? Porque a poluição muitas vezes oculta também essas questões, né? Então, sim, vamos pensar então na possibilidade de inserir nesse nosso trabalho algo que nos lembre um rio, né? Sempre, desde a primeira aula, a gente vem frisando assim, né, que às vezes a ideia, nós temos a ideia e temos que fazer o exercício da tradução da ideia mental para a ideia gráfica, né? Como essa ideia gráfica vai ficar representada, né? Porque aí é uma questão de conversar, né? Normalmente nas aulas a gente pega, rabisca papéis, a gente mostra isso, né, no papel, que é uma coisa que aqui nesse formato fica um pouco mais difícil, mas por isso que eu vou ir dando pitacos, né? Cada vez que surge uma ideia, assim, eu vou ir tentando fazer essa decupagem, essa tradução para a linguagem que a gente quer trazer aqui pro nosso mural. Então, a ideia do rio, como nós poderíamos representar um rio? Enfim, tem infinitas formas, né? Cada um pode pensar alguma forma. Se alguém tem assim, num primeiro momento, né? Isso eu agradeço também que me ajudem com essa forma. A minha cabeça já está elaborando, já está pensando, né? E daí eu vou aprimorando isso. Na semana que vem eu continuo com esse trabalho e a gente então traduz aqui na parede o que foi sintetizado, né, desse processo. Mas assim, não vai dar tempo de eu continuar pintando ali agora, né? Faltam pouquíssimos minutos. Queria agradecer a presença de todos, né? Todo mundo que perdeu um pouquinho do seu tempo, né? Ou, enfim, para estar aqui comigo. Queria agradecer novamente ao projeto Guardiões da Água, né, a Secretaria da Cultura, ao SEMAI, que é a autarquia em São Leopoldo encarregada do cuidado da água, do esgoto, né. Queria agradecer aos coordenadores do projeto, enfim, não vou nomear cada um porque são muitas pessoas envolvidas, né,
mas todos eles sabem, sintam-se agradecidos por mim. E queria agradecer os colegas que estão fazendo suas transmissões ao vivo, né, todos os dias. Queria convidar vocês a que participem também aqui na página do SEMAI, nas redes sociais, em todas as páginas, tem ali o cronograma dessas nossas oficinas virtuais. Então, queria convidá-los para que se conectem. Hoje teremos mais algumas. Desculpem, mas de cabeça, assim, às 5 da tarde temos uma live. Se não me engano, é do Mano Vini. Às 8 da noite temos uma live do André Saroba. E amanhã também teremos, né? E sexta-feira temos literatura com Cascata, temos dança com Marcos. No início da semana a gente já teve com o Thiago de fotografia, tivemos do Xamã de grafite, tivemos da Lívia de comunicação comunitária, do Wagner Coriolano de literatura, e teremos também na sequência do Rafael de música e do Rafa Rafuage de comunicação comunitária também. Creio que eu disse todos aí, espero não ter me esquecido de nenhum. Se me esqueci, por favor, me desculpem. Mas eu acho que era isso, e gostaria então de reafirmar que nas páginas do SEMAI e da Secretaria de Cultura e da Prefeitura tem essas informações. Vocês podem procurar ali e participem, porque eu acho que é um conhecimento feito por profissionais com grande capacidade técnica e grande capacidade artística, cultural, intelectual, para proporcionar para todos, né, esse intercâmbio, né, que é o que a gente está conseguindo fazer aqui também com estas transmissões e esse trabalho que nós estamos fazendo. Então, por hoje ficamos aqui. Só peço que vocês pensem, né, ou que convidem seus amigos para quarta-feira que vem, convidem pessoas que possam se interessar na questão do muralismo, da arte, né, e vamos tocar a ficha aí para frente, vamos lutar contra esse coronavírus. Não saiam de casa sempre que possível, né, permaneçam. Esse isolamento social é importante e é realmente a ferramenta que temos agora para combater o coronavírus, né? Esse bichinho que está fazendo eclipse ali no nosso sol. Tá bom, galera? Agradeço então e até a próxima semana. Muito obrigado. Amo vocês.